Eleições parlamentares que dizem muito sobre o futuro da União Europeia ocorreram esse final de semana. Quer saber quais foram os resultados dessa eleição? Direita, esquerda? Então, confere aí no vídeo. Então tá, pra quem não me conhece, meu nome é Ricardo Marcílio, e antes de qualquer coisa, quero pedir aqui pra vocês, por favor, se vocês gostam de geografia, geopolítica, atualidades, enfim, tudo pra se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu conto muito com a ajuda de vocês pra ajudar o nosso canal aqui a continuar crescendo, belezinha? Então tá. Bom, galera, acho que todo mundo sabe aqui, né? Quem não sabe, vou explicar, tá? A União Europeia é muito mais que um bloco econômico, ela é um bloco político. E sendo um bloco político, ela conta com o chamado Parlamento Europeu. O que seria um Parlamento Europeu? Seria uma espécie de congresso da União Europeia, tá? Existem eleições para esse Parlamento Europeu, sendo que os países mais populosos, eles mandam mais parlamentares para criar regras para toda a União Europeia. Então, por exemplo, hoje nós temos na Alemanha, é o país mais populoso da União Europeia. Isso quer dizer que a Alemanha vai mandar mais parlamentares ali para o Parlamento Europeu que vão ficar criando leis para toda a União Europeia e tal. Aliás, só uma ressalva, é por isso que existe uma resistência tão grande, por exemplo, da Turquia entrar no bloco. Porque se a Turquia entrasse no bloco da União Europeia, ela seria o segundo país mais populoso, portanto seria o segundo país que mais mandaria parlamentares para o Parlamento Europeu. E se tem uma coisa que os europeus não querem, é justamente bastante muçulmanos, lembrando que a Turquia é um país de maioria muçulmana, criando regras que todos os países da União Europeia vão ter que seguir. Aliás, só para efeito de comparação, o Brexit, um dos motivos mais fortes pelo Brexit é que a população do Reino Unido, ela nunca comprou muito bem essa ideia de ter que lidar com países, né, outros países, população de outros países, criando regras para o Reino Unido. O Reino Unido nunca gostou muito dessa ideia de um parlamento europeu criando regras. O Reino Unido, ele sempre foi meio isoladão assim do restante da União Europeia. O Reino Unido nunca fez parte do espaço Schengen, de livre circulação de pessoas. O Reino Unido nunca fez parte da zona do euro. O Reino Unido nunca gostou dessa ideia de um parlamento europeu, tá? E fato é, galera, a gente sabe que a União Europeia está num momento de crise. A gente tem o Brexit acontecendo, a saída do Reino Unido, um governo muito nacionalista na Itália, na Polônia, na Hungria. A gente tem uma série de países com o problema de déficit fiscal, por exemplo. Então, altos gastos públicos em compensação com uma baixa arrecadação. Então, existe uma expectativa muito grande de como que iam ser essas novas eleições. Se teriam mais parlamentares nacionalistas, parlamentares eurocéticos, né, que a gente fala, que são contra a União Europeia, se seriam parlamentares mais nacionalistas, direita, esquerda, tal. O que a gente percebe? Qual foi o grande resultado dessas eleições, tá? O que a gente pode ver assim? Eu vou falar para vocês a situação dos países mais importantes, claro, né, que é o Reino Unido, a Alemanha, a França e a Itália, pelo menos economicamente e do ponto de vista da população. Mas como resultado geral, o que a gente percebe? Que a União Europeia, ela deu um recado para o mundo. Nós não acreditamos mais na chamada velha política, uma coisa que está acontecendo aqui no Brasil também, né? A política está muito desacreditada. A população está colocando a culpa sobre os problemas que acontecem nos políticos. E aí todo mundo que tem um discurso um pouco mais moderado, tanto de centro-direita como de centro-esquerda, ou de centro mesmo, né? Eles acabaram não ganhando muitas cadeiras no Parlamento Europeu. O que se destacou? Movimentos mais populares nacionalistas ou governos mais populares, assim, digamos, mais voltados para uma vertente socialista. Dentro desses países, por exemplo, qual que eu destaco para vocês? Uma coisa que é também incoerente, né? Mas eu não sei se vocês sabem, o Reino Unido, que está no processo de saída da União Europeia, participou desse Parlamento Europeu. E como já era de se esperar, o partido pelo Brexit foi o que ganhou a maior parte das cadeiras do Parlamento Europeu. Isso só reforça, bem provavelmente, né, a gente vai ter o Boris Johnson como futuro primeiro-ministro, depois que a Theresa May renunciou, e isso só reforça como a população, aparentemente, ainda está favorável ao Brexit. O Boris Johnson, talvez futuro primeiro-ministro do Reino Unido, é um cara também muito pró-Brexit. Ou seja, com essas eleições no Reino Unido, cresce aquele discurso de um Brexit sem nenhum tipo de acordo, né, um hard Brexit, o que pode acelerar até algumas independências dentro do próprio Reino Unido, como por exemplo da Escócia e da Irlanda do Norte. Então o Reino Unido deu uma clara notícia para a União Europeia. Nós realmente queremos sair do bloco. A gente pega na Itália, o vice-premier, né, o vice-primeiro-ministro italiano, Matteo Salvini, é um cara assim de um populismo nacionalista muito forte. Ele foi o cara, por exemplo, que fechou a fronteira para a entrada dos refugiados, é um cara que não respeita o déficit fiscal que existe
na União Europeia, ele adotou algumas políticas, por exemplo, de programas sociais que vão contra o corte de gastos que a União Europeia tá pregando. Ele é um cara extremamente nacionalista e, que nem eu falei para vocês, junto com a Polônia e com a Hungria, representam hoje uma direita mais nacionalista na União Europeia. A Itália novamente foi às urnas e votou: olha, nós somos mais eurocéticos, nós queremos um governo mais nacionalista aqui pra gente. Na Alemanha, o partido da Angela Merkel ganhou o principal número de cadeiras. Lembrando que a Angela Merkel está bem no final do seu mandato, né, depois de uma série de sucessões, uma série de mandatos consecutivos. E convenhamos assim, foi uma notícia boa para quem defende a União Europeia. A gente sabe, galera, que o Partido Verde, né, da Angela Merkel, os verdes da Alemanha, eles são considerados aí mais moderados, mas eles são a favor da criação, da permanência da União Europeia. Na França, um claro recado novamente também, né, contra o Emmanuel Macron, o partido da Marine Le Pen, que é uma mulher extremamente nacionalista, contra a imigração, muitas vezes até acusada de xenófoba, foi o partido que ganhou a maior parte das cadeiras do Parlamento Europeu. Ou seja, a França vai estar mandando muitos nacionalistas ali, que vão criar regras de novo, né, pensando muito mais na França do que propriamente no bem de toda a comunidade internacional europeia. Então, qual que foi o recado? A Espanha também, né? Esqueci de falar da Espanha. A Espanha novamente, fazendo frente à eleição recente que aconteceu na Espanha, novamente colocou uma galera mais de esquerda ali. A Espanha talvez seja a grande resistência de esquerda que ainda existe dentro da União Europeia, tá bom? Então a gente percebe, galera, que é um espectro completamente dividido. O que não aconteceu, exceto na Alemanha, foi a eleição de partidos de centro, centro-direita e centro-esquerda. E acho que isso é um recado bem claro para a política, e não só nacional, não só da União Europeia, mas também internacional. As pessoas estão descrentes, as pessoas estão buscando respostas. E a gente percebe que nessas situações, historicamente, por isso que é importante estudar história, né? Porque isso que é importante estudar ciência. A gente percebe, galera, que historicamente, momentos de insatisfação, elas levam a extremos. Extremos de direita e extremos de esquerda. E esses extremos são extremamente perigosos. Por quê? Porque movimentos de insatisfação, eles tendem assim, são problemas complexos, concorda? Só que geralmente as pessoas não querem buscar respostas complexas. Elas querem ir de maneira mais fácil. E dentro desse mais fácil, surgem respostas como, por exemplo, fascismo, nazismo, movimentos mais ditatoriais, tanto de direita quanto de esquerda. Percebe quanto isso é perigoso? Então, em geral, a população, ela abdica um pouco do caráter democrático que existe em prol de uma solução que aparentemente parece mais fácil. Ah, a culpa é do imigrante, a culpa é do, sei lá, do cara que é corrupto, percebe? A culpa é do Congresso, enfim. Começa a colocar a culpa em instituições como se fosse uma coisa extremamente simples, maniqueísta, esse é bom, esse é ruim. Quando na verdade a gente sabe que o jogo político e a economia, ela é muito mais complexa do que isso. Infelizmente na Europeia, os extremos estão começando a aparecer. E isso é bastante preocupante para alguém como eu, que defende a democracia. Belezinha? Aliás, lembrando, né, que a União Europeia é o berço da democracia moderna ali na Grécia. Ok? Então tá, galera, então se vocês curtiram o vídeo, ó, já deixa nos comentários o que vocês acharam dessas eleições, que eu quero saber também. E é isso aí. Espero que vocês curtam, né? Dá um like aí, por favor, que isso ajuda bastante. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Beijos, abraços e tchau, galera. Até mais.